Um grupo de heróis está a caminho da sombria floresta em uma missão para libertar sua terra natal. Cada um deles empunha uma arma poderosa conhecida como Regalia Armas, que concedem poderes além de qualquer capacidade humana. Assim, estão completamente preparados para enfrentar as bestas negras da floresta. No entanto, no instante em que chegam ao local, o motorista da carruagem é lançado para longe, sumindo no ar após ser atingido por uma das criaturas. Sem tempo para hesitação, o restante do grupo entra em ação, e o líder, Stefan, ordena que todos assumam formação e avancem direto para o covil das feras. O guerreiro que impunha uma espada curta começa a fatiar os monstros à sua frente com sua técnica de redemoinho, enquanto Stefan corta a cabeça de uma enorme serpente com um golpe preciso de sua lâmina. Contudo, mesmo decapitada, a serpente ainda tenta mordê-lo, forçando Alice a agir rapidamente e perfurar o olho da criatura com sua espada, encerrando a ameaça. Até o momento, a equipe tem se saído bem. Com todos os monstros mais fracos eliminados, eles seguem para o interior da caverna em busca do Senhor das Feras do Sul. Eventualmente, chegam ao centro da caverna e se deparam com Clevates da Luz do Luar. E quando o monstro faz uma entrada com aura pulsante, já dá para saber que vai dar ruim. Todos sentem a intensidade da presença da criatura, mas Stefan acredita que, com o poder da amizade, podem vencer qualquer coisa. Pois é, melhor esquecer isso. A amizade não vai salvar Luz dessa vez. Depois de ver Clevates pintar as paredes com o sangue de Stefan, é de se perguntar se ser herói realmente vale a pena. Mesmo assim, o tanque do grupo acha que pode fazer melhor e salta no ar para atacar a criatura, mas é decapitado quase imediatamente. O resto do grupo começa a perceber que não tem chance em uma batalha direta, mas já é tarde demais para recuar ou se reagrupar. Clevates começa a bater, Luz um por um com sua cauda. Confusos, os heróis não entendem como ele se move tão rápido, até que Alicia percebe que os ataques vêm das sombras deles. Ela grita para que todos saltem, criando distância de seus próprios reflexos. Graças a essa sacada, Alicia consegue desviar do ataque e sobreviver, mas os demais não têm a mesma sorte. Um dos heróis sobreviventes crava sua lança no chão e tenta invocar um golem de terra, mas esquece que o solo ali está sob controle de Clevates. Assim, ele não consegue manter a invocação e várias lanças saem do chão, cortando seu corpo. O usuário de lança tenta investir com força bruta contra Clevates, mas enquanto luta, o monstro observa com desdém, questionando como criaturas tão fracas quanto os humanos conseguiram entrar em seu território. Em pouco tempo, ele elimina o restante dos heróis. A única sobrevivente é Alicia, que tenta se manter viva voando ao redor da criatura com sua espada. Ela finalmente consegue se aproximar o bastante para atacar o rosto de Clevates e aplicar um golpe direto. Mesmo assim, seu ataque mais forte mal arranha a pele do monstro. Clevates, por sua vez, continua absorto em seus pensamentos, tentando entender por que os humanos decidiram atacá-lo, especialmente após 1000 anos sem conflitos entre eles. Já que insistem em incomodá-lo, ele conclui que precisará de uma solução mais definitiva, mas antes precisa acabar com Alicia. Ele então decepa seus membros e a lança para a morte. Algum tempo depois, Clevates cai sobre o reino humano, tomado por vingança. Ele teria deixado os humanos em paz se não tivessem tentado conquistar suas terras. Segundo o que os heróis disseram antes de morrer, eles foram enviados pelo rei de Haien. Então, Clevates precisa ter uma conversa com esse rei. Os arqueiros do reino são alertados sobre a ameaça e rapidamente se posicionam, disparando flechas contra Clevates, o que, claro, não causa qualquer dano. Ainda assim, insistem em atacar como se isso fosse mudar algo. Inicialmente, Clevates pretendia ignorar os outros humanos, mas, já que estão o provocando, ele os massacra no caminho até o castelo. Os guardas começam a preparar o restante das defesas, lançando catapultas contra ele, mas nem isso tem qualquer efeito. Clevates atravessa as muralhas com facilidade. Dentro do castelo, um dos guardas corre para alertar o rei sobre o ataque de Clevates. Mas o monarca já escutou os estrondos e entende o que aconteceu. Seus heróis falharam. As armas de Haien ainda não são poderosas o suficiente. Ele entende que Clevates provavelmente veio atrás dele e não vê sentido em fugir à criatura, o caçaria de qualquer forma. Mesmo prestes a morrer, o rei decide selar a forja para que as chamas de Haien nunca se apaguem. Enquanto isso, Clevates observa que os humanos no castelo são muito mais fracos do que os que o atacaram antes. A princípio, achou que fosse por falta de treino especial, mas ao ser atingido por balistas feitas de metal de Haien, começa a suspeitar que a força dos heróis vinha de suas armas. Relembrando, percebe que, embora o golpe de Alicia não tenha causado dano significativo, sua espada deixou uma marca em seu chifre, algo que não deveria ser possível. Mesmo que humanos sejam como insetos para ele, um inseto com ferrão ainda pode ser perigoso.
Clevatis decide descobrir o segredo por trás disso. Nas profundezas do castelo, o rei verifica a forja de Hayen, mas as paredes começam a tremer. Ele entende que Clevatis está próximo e apressa-se para selar o local. Poucos instantes depois, Clevatis arranca o teto do castelo e, ao avistar o rei, o confronta diretamente. O rei tenta manter a compostura e exige respeito, mas Clevatis o interrompe, dizendo que, se quisesse, poderia exterminar toda a raça humana num piscar de olhos. E não apenas o povo de rei em Clevatis poderia facilmente ir atrás dos habitantes dos reinos vizinhos também. Ele já poderia ter matado o rei há muito tempo, mas percebe que, mesmo se fizesse isso, outro rei surgiria eventualmente e tentaria perturbar suas terras novamente. Por isso, decide dar ao rei de Hayen uma única chance de se explicar. Ele quer entender por que foi atacado, por que aqueles heróis foram enviados ao seu território. Mas, em vez de apresentar uma justificativa razoável, o rei cospe na cara da criatura figurativamente, dizendo que uma besta como ele jamais entenderia a ambição humana. Era tudo o que Clevatis precisava ouvir. Sem mais palavras, ele decepa a cabeça do rei e começa a formular planos para erradicar a humanidade do mundo. Contudo, ao sair da cidade destruída, Clevatis ouve o choro de um bebê. A mãe da criança havia sido esmagada por destroços, mas mesmo diante da cena trágica, Clevatis não sente nenhum pingo de empatia. Ele vira as costas e decide continuar. Mas então, com as últimas forças, a mãe chama por ele e implora que salve seu filho. A ousadia da mulher o surpreende. Ele lembra a ela que foi ele quem trouxe ruína ao reino e que está decidido a exterminar todos os humanos. Então, por que salvaria justamente uma criança humana? A mãe compreende o ódio da criatura, mas insiste. O bebê não fez nada de errado. O mal dos adultos não deve recair sobre os inocentes. Clevatis não vê valor em discutir a inocência de um bebê. Para ele, todos os humanos são iguais. Mas curioso, decide jogar com as palavras. Pergunta à mulher se ela é capaz de provar que a criança vale a pena ser salva. Sabendo que vai morrer e que não há como convencer o monstro, a mulher jura que, se ele der uma chance, um dia verá por si mesmo o valor daquele bebê. Pouco depois, ela morre. Clevatis parte sem se abalar, mas, tempos depois, retorna. Algo naquelas palavras ficou em sua mente. Ele ainda não sabe se foi uma boa decisão, mas comparado à sua longa existência, a vida de uma criança humana é insignificante. Por curiosidade, decide cuidar dela. Na terra de Etia, existem 5 raças humanoides. Primeiro, os Dan, um povo numeroso e hábil na arquitetura. Depois, os Orgites, especialistas em caça e medicina. Os Sladens, seres aquáticos hábeis em natação e pesca. Os Bent, bárbaros fortes individualmente, mas incapazes de cooperar. Por fim, havia o reino de Hayen, o mais antigo entre os humanoides, conhecidos por sua maestria em forjar armas, como as lendárias lâminas de Hayen. O mundo se estende além de Etia, mas suas fronteiras são cercadas pela escuridão, lar das bestas negras e dos 4 senhores das feras. Um deles é Clevatis. Por isso, humanos jamais ousaram atravessar os limites do continente. De volta à caverna de Clevatis, ele leva o bebê consigo. Após assustar as outras criaturas para que nenhuma se atreva a devorá-lo, ele se deita ao lado da criança para descansar. Mas agora surge um novo dilema. O que fazer com o bebê? Ele pode transferir parte de sua energia para mantê-lo vivo, mas a criança está coberta de fezes, e isso está além do que ele está disposto a suportar. Se quer manter o bebê vivo, vai precisar de um humano para cuidar dele. Clevatis então volta ao campo de batalha onde os heróis tombaram. Entre os corpos, encontra Alicia, que de repente desperta, confusa, olhando para o céu. Ela se pergunta se está no pós-vida. Mas, ao ver Clevatis diante de si, percebe que ainda está viva, ou quase. Ela tenta pegar sua espada, mas Clevatis avisa que já jogou todas as armas junto com os corpos dos outros heróis no abismo. A única razão de ela ainda estar ali é porque ele a considerou útil. Tecnicamente, Alicia é agora um cadáver ambulante, sustentado apenas pela energia negra que ele infundiu nela. Mas chega de explicações. Clevatis ordena que ela seja útil e peça algo bem específico: leite. Alicia demora alguns segundos para entender o que ele está pedindo, mas ele não está brincando e também não está pedindo, está mandando. Ele precisa de leite e ponto final. Usando seus poderes, obriga Alicia a obedecer. Após vários minutos de frustração, Clevatis finalmente percebe que aquilo não vai funcionar. Alicia explica que nunca teve filhos e, portanto, não pode produzir leite. Além disso, ela não entende por que Clevatis, de todas as criaturas, estaria interessado em manter um bebê vivo. Ele não sente necessidade de justificar seus motivos, mas se ela não pode fornecer leite, terá de ser útil de outro modo.
Enquanto Clevat seguir alimentando a criança com sua energia, ela não morrerá, mas continuará eternamente faminta. Então, ele pergunta se há outra forma de conseguir leite. Sob influência da energia sombria, Alicia não pode desobedecer. Ela diz que ele precisará de uma mulher lactante e uma ama de leite para alimentar o bebê. Mas, para isso, ele teria que ir até uma cidade humana, e com sua aparência atual, causaria pânico imediato. Diante disso, Clevat decide assumir uma forma humana para se infiltrar. Sem muitas opções, escolhe tomar a aparência da mãe do bebê. A partir de agora, seu nome será Crane, e o bebê será chamado Luna. Crane ordena que Alicia o guie até a vila mais próxima. No entanto, antes de partirem, precisam fazer uma pausa para que ela possa lavar o cobertor de Luna. Durante a lavagem, Alicia percebe algo estranho. O cobertor tem o brasão real de Hyen bordado nele. Enquanto isso, nas ruínas do antigo reino de Hyen, a notícia da tragédia já se espalhou e um batedor é enviado para inspecionar os destroços. Ele não consegue acreditar que uma única besta sombria foi capaz de causar tanta destruição. Para ele, esse era exatamente o motivo pelo qual atacar um dos senhores das feras sempre pareceu uma ideia suicida. E o pior é que o ataque ocorreu no mesmo dia em que a princesa herdeira deveria fugir do reino com seu filho. De volta ao rio, Alicia confronta Crane e pergunta se ele sabia que Luna pertencia à família real quando decidiu levar o bebê. Crane responde que não faz ideia do que ela está falando. Então, Alicia mostra o cobertor e explica que o tecido no qual Luna foi enrolado tem um emblema real, algo que apenas membros da família real podem usar. Ao ouvir isso, Crane começa a ligar os pontos e percebe que o local onde encontrou o bebê estava sob os escombros do castelo. Portanto, faz sentido que Luna seja da realeza. Mas, para ele, isso não muda absolutamente nada em seus planos. Alicia insiste e pergunta o que ele quis dizer com escombros do castelo. Crane, sem rodeios, revela que destruiu o reino de Hyen e matou o rei na noite anterior. Alicia fica em choque. Ela não pode acreditar que Hyen foi realmente aniquilado. Mas Crane apenas dá de ombros e a lembra de que foram os próprios humanos que começaram a guerra ao atacar, no primeiro. Para ele, foi apenas uma resposta. Já para Alicia, é algo muito mais grave se Luna for mesmo o último membro vivo da família real. Isso significa que muita gente poderosa virá atrás dele. Crane, curioso, pergunta o motivo. Alicia explica que apenas membros da realeza de Hyen possuem acesso às técnicas especiais de forja usadas para criar as lendárias armas de Hyen. No mesmo instante, ela percebe que falou demais. Crane não havia pensado muito sobre o futuro de Luna até aquele momento, mas agora que sabe da importância dele, começa a considerar seriamente a ideia de tornar o novo rei dos humanos. Assim, poderia controlar tudo nos bastidores, e caso os humanos ultrapassassem os limites novamente, poderia destruí-los completamente, sem piedade. Mas por hora a prioridade ainda é conseguir leite para alimentar Luna. Então Crane ordena que Alicia se apresse. Alicia, por sua vez, continua sem entender por que ele se importa tanto com o bebê. No entanto, está absolutamente certa de uma coisa. Se algo acontecer com Luna, Crane provavelmente exterminará todos os humanos do continente. Com isso em mente, ela decide que será sua nova missão pessoal garantir que nenhum mal aconteça a Luna. Durante a viagem, alguns bandidos os atacam, e Crane leva uma pancada na cabeça. No início, quando Alicia percebe que são apenas bandidos, ela pensa que seriam presas fáceis para o poderoso senhor das bestas sombrias. Infelizmente, Crane cai no chão após o golpe e começa a sangrar abundantemente. Ao ver isso acontecer, Alicia grita como uma garotinha e acaba levando uma pancada na parte de trás da cabeça, desmaiando. Ela fica chocada ao perceber que, mesmo com o poder sombrio de Clevatès dentro de si, ainda é tão fraca. Um tempo depois, Alicia desperta com uma visão que parece ser a de estar cercada por seus soldados a caminho de atacar Cleese. Antes que ela possa se acomodar nesse parque de diversões, Crane a chama de tola e manda acordar. Nesse momento, ela desperta para a realidade. Foram capturados pelos bandidos. Crane revela isso com um sorriso no rosto. Eles estão na carroça dos bandidos, onde muitos outros cativos estão sentados ao lado de Crane. Crane segura a bebê Luna com um sorriso calmo, o que preocupa ainda mais Alicia, que não entende o que está acontecendo. Ela nota que Luna está dormindo e pergunta como Crane conseguiu acalmar ela. Crane explica que Luna estava chorando momentos antes, mas agora está tudo bem, pois a viagem está sendo tranquila. Alicia se aproxima dele e sussurra, perguntando por que ele, um dos reis demônios mais poderosos que já existiram, se deixou capturar voluntariamente. Ela acredita que ao mudar sua aparência, Crane também teve sua força reduzida, por isso foi nocauteado com apenas um golpe. Crane diz que sua suposição está próxima da verdade, mas não completamente correta.
Ele explica que a forma como mudou sua aparência também deixou seu corpo tão frágil quanto o de um humano, o que ele não sabia. Por isso, quando foi surpreendido com um golpe por trás, foi derrubado. Essencialmente, o sistema de defesa natural de Clem está agora enfraquecido, mas ele ainda pode se fortalecer usando seus poderes. Então, por que Clem ainda não tentou escapar dessa situação? Ele responde que, agora disfarçado como humano, planeja manter seus verdadeiros poderes ocultos até que Luna se torne a próxima rainha. Por isso, está permitindo que os acontecimentos sigam seu curso. Além disso, Clem deseja aprender mais sobre o mundo humano, incluindo o motivo pelo qual essas pessoas pobres foram sequestradas, e é por isso que escolheu não escapar. Ao perceber o quanto Clem é ignorante sobre tudo, Alicia explica ao idiota que eles e os outros foram capturados por bandidos que, provavelmente, pretendem vendê-los para traficantes de escravos. De qualquer forma, Alicia pede a Clem que não julgue os humanos com base no comportamento dos bandidos, afirmando que eles são os piores entre os humanos. Pouco depois, a carroça chega à base dos bandidos e os cativos são divididos em dois grupos, um com homens e outro com mulheres e crianças. Um dos cativos tenta fugir, mas o executivo dos bandidos, Dan, apenas sorri, sabendo que esse tolo acaba de assinar sua sentença de morte. E com razão, pois segundos depois, outro bandido lança uma adaga nas costas do fugitivo, matando-o instantaneamente. Com o malfeito eliminado, Dan avisa aos novos cativos para não cometerem o mesmo erro, pois enfrentarão o mesmo destino. Em seguida, ele se volta para Alicia e diz que ela deve ir com ele. Antes que ela possa responder, ele já começa a arrastar ela para seu quarto, com a intenção de descobrir seus planos. Clem fica em dúvida sobre o que fazer, quando uma mulher chamada Carme, que parece ser a responsável pelo departamento de mulheres e bebês da quadrilha de tráfico humano, percebe que ele está parado. Ao ver que ele carrega um recém-nascido nos braços, Carme chama sua serva, Nu, para cuidar de Luna. O trabalho de Nu é amamentar os bebês que são capturados. A base dos bandidos fica na pedreira, e no fundo da cratera existe um poço d'água onde, nas profundezas, repousa uma lendária lâmina vermelha. No entanto, essa lâmina é protegida por algo monstruosamente forte. De todo modo, parece que eu julguei mal o caráter de Dan, pois é revelado que ele apenas levou Alice até Broco. Broco é o líder interino da gangue de bandidos conhecida como Crows, na ausência do verdadeiro chefe, Jazak. Broco aparentemente usurpou a posição de líder dos Crows, mas ninguém ousa protestar por causa de sua besta de estimação, Beth, que é capaz de despedaçar qualquer um. Alicia reconhece essa criatura como um demônio ocidental e se surpreende ao saber que Broco conseguiu domar ela. Broco se comunica com Beth, que lhe diz que quer brincar com um humano do sexo masculino. Então, Broco diz para ela se sentir livre para escolher um dos dois bandidos que vieram com Alicia. Mas antes disso, Broco revela o verdadeiro motivo de ter levado Alicia ao seu escritório. Os bandidos estavam de posse de todos os cristais mágicos que Alicia havia coletado da base de Clem, e Broco já havia identificado que esses cristais vinham do Monte Moon, o covil de Clevates. Observando as evidências e o fato de que Alicia não se urinou ao ver Beth, a besta demoníaca, ele conclui que ela é uma das 3 heroínas enviadas de Raiden para derrotar Clevates. Broco presume que Alicia estava a caminho de Raiden com a bolsa cheia de cristais mágicos. Então ele solta a notícia devastadora. A capital real já foi destruída por Clevates. No entanto, ele afirma que isso não é exatamente ruim para os Crows, revelando que possui uma lâmina avermelhada, a espada Mana Hidlat, que apenas a realeza de Raiden sabia forjar. Obviamente, a espada de Broco é falsa, e sua gangue as vende para tolos que não sabem distinguir uma cópia de um artefato real. Com a extinção da família real, o valor dessas espadas irá disparar, e ele vê nisso uma grande oportunidade de lucro. Contudo, o interesse de Broco vai além. Ele deseja encontrar a versão mais pura da espada Hydlash, forjada pelos reis de Raiden e entregue aos heróis. Broco acredita que todos os outros heróis foram mortos por Clevates e que Alicia apenas sobreviveu por ter abandonado seus companheiros. Ele a questiona sobre onde está sua arma e onde estão as armas dos outros 12 heróis eliminados. Como Alicia se recusa a responder, Broco ordena que Dan e Sat a levem até a base de Clevates para buscar os tesouros. Dan sugere levar ela a outro local onde já investigavam outro tesouro, mas Broco insiste no plano original. Ele ainda diz a ambos que podem se exercitar com Alicia antes da viagem, como forma de garantir que ela não crie problemas no caminho. Enquanto isso, Clem trabalha como garçom na taverna dos bandidos, administrada por Carme. Muitos bandidos tentam se aproveitar de Carme, e Clem, ao observar isso, só consegue pensar o quão podres aquelas pessoas são. Nu, por sua vez, está alimentando Luna com o leite que o pai da criança esqueceu de trazer. Nu também atua como garçonete ali, sendo frequentemente abusada pelos clientes, que são todos bandidos. Clem
serve a todos com paciência e obediência, e muitos até se impressionam com sua dedicação. No entanto, Carme sente algo estranho. Todos assumem que Clem é um orc por causa dos chifres, mas sua pele é clara demais e seus olhos têm o brilho de um assassino. Dois bandidos começam a abusar de Nu e a arrastam para brincar com ela. Eles a violentam a noite inteira e a deixam coberta de feridas e hematomas. Nu não reclama. Quando acabam, ela simplesmente volta para a taverna e continua alimentando Luna. Os dois bandidos que a machucaram começam a se sentir fracos e tontos até que são literalmente apagados da existência. Clem foi o responsável, fazendo justiça por Nu. Quando ela volta para alimentar Luna, encontra a criança nos braços de Clem. Ela não sabe o que ele fez com os dois homens e só se importa em alimentar o bebê. Ela pega Luna e o leva para um galpão para amamentar ele. Clem se senta com ela e pede para que conte sua história. Ele quer saber se ela também é parte dos Crows e o que fazem exatamente. Nu hesita, mas Clem a encoraja a apenas continuar falando. Ela revela que cresceu naquele lugar. Sua única identidade é ser parte dos Crows. Nunca conheceu o pai, e sua única referência de família era sua mãe. Mas mesmo assim, ela nunca viu o rosto da mãe, apenas suas costas. Sabia que sua mãe era uma escrava porque a espionava sendo abusada por homens. Quando tinha 12 anos, sua mãe desapareceu. Nu não sabe se ela morreu ou fugiu. Tudo o que lembra é de estar jantando quando os homens vieram e a espancaram. Nos anos seguintes, sua vida virou um inferno. Percebeu então que sua mãe havia sido seu escudo todo aquele tempo. Apanhava todos os dias e acabou vivendo como um animal até conhecer Carme. Carme lhe disse que, se ela satisfizesse os homens, eles parariam de machucar ela e ficariam contentes. Nu decidiu seguir esse caminho. Ela aprendeu a agradar os homens, mesmo não sendo como Carme. Mas sua vida melhorou. Pelo menos agora ela tinha um trabalho e podia alimentar as crianças, graças ao seu leite. Clem pergunta por que ela tem leite se não tem filhos, e ela revela que ficou grávida, mas o bebê nasceu morto. Enquanto carregava a criança, isso lhe dava esperança de continuar viva. Mas o parto foi trágico. Quando soube que o bebê estava morto, sentiu como se estivesse afundando em um mundo gelado. Achou que morreria e estava bem com isso. Pensou que ao morrer, se reencontraria com o filho. Mas então algo mudou. Sentiu calor, abriu os olhos e viu uma criança de cerca de 6 meses sugando seu leite. Isso lhe deu uma nova razão para viver. Ela alimentou aquele bebê e depois outros vieram, e ela também os alimentou. Ver as crianças viverem por sua causa a faz sentir-se realizada. Ela confessa que tentou engravidar novamente 2 vezes, mas nunca conseguiu. Clem, ao ouvir tudo isso, se cansa da conversa e a interrompe. Ele pergunta se ela aceitaria ir com ele como ama de leite de Luna. Afirma que não tem a intenção de levar ela à força, mas também não vê motivo para deixar ela para trás. E, como Luna gosta de Naru, isso seria uma vantagem para Clem. A própria Luna bate levemente no corpo de Naru, como se estivesse pedindo para que ela fosse com eles. Clem, então, oferece novamente a escolha. Ela quer seguir com ele como ama de leite de Luna, ou vai continuar ali, permitindo que aqueles desgraçados façam com ela o que quiserem? Naru reconhece que é uma proposta tentadora. No entanto, seria ingênuo aceitar imediatamente, já que, ao que tudo indica, Clem também é um escravo. Ela diz que gostaria que fosse diferente, mas não poderia seguir ele. Sua justificativa é que ele também está preso àquela vida, e que ela ainda tem outras crianças para alimentar e manter vivas. Com isso, ela lhe devolve Luna e vai embora. Enquanto isso, os bandidos levam Alicia até uma ponte e dizem para ela atravessar. Quando chega ao meio da ponte, ela para e olha para baixo. Eles acham que ela está pensando em se jogar e zombam, dizendo que não sobreviveria à queda. Mas Alicia não está pensando em se matar, ela está olhando para o rio abaixo e consegue ver pedras preciosas dentro da água. Ela sabe exatamente o que aquilo significa. Antes que pudesse expressar o que pensava, os bandidos dizem que aquele é o rio onde o lendário herói Cord morreu. Alicia também reconhece o lugar imediatamente. Então, um dos escravos se voluntaria para entrar no rio. Ele diz que, se conseguir pegar o que eles querem, ele e a esposa devem ser libertados. A esposa dele o incentiva, lembrando aos bandidos da promessa. Mas assim que o homem pula na água, monstros emergem e o devoram diante de todos. Alicia sabia que os bandidos não cumpririam com a palavra. Aquele lugar era conhecido como LB Shaft, uma região infestada de monstros que invadiram o mundo há 300 anos após uma grande inundação. Dentro daquele rio está escondida a espada lendária, Arventis. Os bandidos queriam que alguém a recuperasse, mas isso é virtualmente impossível.
Ela os chama de desgraçados, pois sabiam que o rapaz morreria e nem sequer amarraram bem a corda de segurança. Eles a repreendem, dizendo que ela não está ali para dar conselhos. E então, o homem encarregado de espancar ela surge diante dela. O nome dele é Pedro e ele pula na ponte com intenções repulsivas, dizendo que vai arrancar suas roupas e humilhar ela. Mas antes que consiga se aproximar, Alicia quebra o próprio pulso para soltar a mão e toma a espada dele. Em seguida, corta a corda da ponte e se joga para baixo, mergulhando no abismo. Enquanto cai, murmura para si mesma, confiando nas palavras de Clem, que disse que ela não morreria. E então, resta a pergunta: será que ela sobreviverá? O corpo de Alicia está completamente esmagado e desfigurado por causa da queda. Os dois bandidos que estavam acima ficam apavorados com a possibilidade de Broco descobrir o que aconteceu e descontar neles. Por isso, decidem descer até onde ela caiu para confirmar se Alicia realmente saiu desse mundo para sempre. Enquanto isso, Alicia recobra a consciência e percebe que Clem de fato a transformou em uma morta-viva. No momento, ela só consegue mover o olho esquerdo e está paralisada do pescoço para baixo. Ela se pergunta se ficará paralisada para o resto da vida. De qualquer forma, decide não mover o músculo para que os bandidos pensem que está morta. Mas de repente, os vasos sanguíneos próximos aos seus olhos se mexem sozinhos e formam o rosto de Clem ou Clevites, que aparece ali apenas para chamar ela de idiota por ter perdido tanto sangue. Alicia não entende o que Clem está fazendo ali e por que ele assumiu essa forma de um cachorrinho flutuante. Clem explica que sua aparência depende da quantidade de sangue mágico presente no corpo de Alicia. E como ela é útil para ele, Clem está disposto a forçar esse sangue mágico para dentro dela, garantindo que, enquanto ela tiver esse sangue, se recuperará completamente, exceto pelas partes do corpo que se desprenderam de forma definitiva. Diante disso, Alicia pergunta por que ele não está a curando mais, e Clem diz que está apenas tirando um momento com ela porque quer que ela lhe faça uma pergunta. Clem informa que encontrou uma ama de leite para Luna, uma integrante do grupo dos bandidos chamada Nu. Ele admite que sua compreensão do mundo humano é limitada, mas acredita que Nu está sendo molestada e abusada, por isso ofereceu a ela a chance de escapar com eles. No entanto, o que mais o perturba é o fato de Nu ter recusado sua proposta sem pensar duas vezes. Isso ele não consegue entender. Ele pergunta a Alicia por que Nu preferiria ficar nesse inferno, e Alicia arrisca dizendo que talvez Nu os veja, tanto Clem quanto Luna, como escravos, e escravos não têm o direito de partir. Por isso, quando Clem fez a proposta, Nu nem sequer considerou que poderia haver uma chance real de fuga. Clem compreende e pergunta o que deve fazer para convencer ela a ir com ele. Alicia sugere que a forma mais direta seria eliminar todos os bandidos, mas Clem recusa porque isso comprometeria sua missão de permanecer disfarçado. Assim, ele ordena que Alicia faça isso por ele. A ideia faz sentido, pois ninguém desconfiaria se uma heroína como ela exterminasse um grupo de bandidos. Alicia hesita, achando que não tem o que é necessário, mas Clem não aceita um não como resposta. Ele é direto, ela precisa concluir a missão antes da próxima vez que Luna sentir fome. Após isso, ele força todo o sangue mágico de volta ao corpo dela, fazendo-a se contorcer como se estivesse dançando break e restaurando seu corpo à forma perfeita. Enquanto isso, vários bandidos descem e ficam atônitos, confusos e assustados ao ver aquela heroína semi-morta se reerguendo com uma dança inexplicável. Alicia tenta recuperar o fôlego, enquanto sente dores intensas cada vez que seus ossos quebrados se reconectam. Broco, o chefe, não faz ideia do que está acontecendo, mas ordena que capturem Alicia e quebrem os membros dela dessa vez, para garantir que ela não tente escapar novamente. Quando o primeiro bandido se aproxima, Alicia o deixa esfaquear seu braço sem reação, apenas para em seguida dar um soco nele, pegando sua espada e a venda de olho antes. Com essa espada, ela corta suas próprias algemas e coloca a venda no olho, preparando-se para a batalha. Enquanto isso, Clem procura por Nu novamente, prometendo a Luna que dessa vez convencerá a garota a se tornar sua ama de leite. Caso Luna esteja preocupada com Alicia, Clem a tranquiliza dizendo que a heroína ficará bem, já que é a única humana que conseguiu arranhar seus chifres durante a batalha. Em outro ponto, Carme repreende Nu por não ter limpado a bagunça na cozinha. Ela percebe que Nu está estranhamente feliz, mesmo tendo sido agredida, e suspeita que algo tenha acontecido. Nu responde que está apenas curiosa sobre como é o mundo lá fora, já que nunca saiu desse inferno desde que nasceu. Carme começa a suspeitar que ela quer fugir, mas Nu afirma que não, que é só curiosidade. De forma ingênua, ela acaba revelando que alguém lhe ofereceu essa oportunidade e admite, sem pressão alguma, que foi um escravo. Broco escuta a conversa e, antes que possa agir, Carme o faz.
Ela dá um tapa em Nu por sequer pensar em sair dali antes dela. Broco entra no cômodo e pergunta pelo bebê, deixando claro que pretende usar Luna para algum propósito futuro. Em seguida, manda Nu ir com ele, e Carme imediatamente entende que ele pretende punir ela. Mas o que ela poderia fazer? Não pode confrontar o chefe. Então, apenas permanece ali, tremendo de medo. Quando Broco e Nu saem de vista, Carme suspira e se pergunta como os bebês serão alimentados agora, sugerindo que Broco pretende matar Nu. Clem aparece segurando Luna nos braços e Carme logo presume que ele quer que Nu alimente o bebê. Já irritada e de mau humor, Carme diz a Clem que ninguém mais pode alimentar a criança, pois Nu cometeu um erro grave, sonhou com algo impossível. Clem exige que Carme seja mais específica, e ao encarar ela com os olhos de uma criatura aterrorizante, Carme se sente obrigada a contar tudo. Ela diz que Broco não tem boas intenções com Nu, embora ela mesma não saiba disso. Quando Carme viu Broco levando Nu para longe, suspeitou que algo estava errado e estava certa. Broco leva Nu até uma caverna, e ao entrar, ela se espanta com o que vê. Apesar de ter nascido entre os corvos e vivido com eles a vida inteira, ela nunca havia estado ali. Quando pergunta sobre o lugar, Broco explica que é onde ele cria seus minérios mágicos, os quais têm diversas utilidades, inclusive a lâmpada que segura nas mãos foi criada com um deles. Ele a leva ainda mais fundo, até que ela vê um crânio humano. Alarmada, ela pergunta, mas ele diz que não é de um humano, então a luz se apaga. Ela chama por ele, dizendo que não consegue enxergar, e ele responde que foi um erro, prometendo acender novamente. Quando a luz retorna, Nu vê um troll diante dela, chamado Betty. Ela grita de medo, mas não há ninguém para ajudar ela. Broco explica que o troll está dominado por magia e afirma que os corvos são uma equipe baseada em confiança. Como Nu cogitou sair do grupo, ela quebrou essa confiança e ninguém tem o direito de partir. Por isso, a punição é a morte. Ele ordena a Betty que a devore. Nu tenta fugir, estende as mãos e, em desespero, deseja ter aceitado a ajuda de Clem antes. Ela estica os braços na esperança de que aquela mão estendida por Clem reapareça. Mas nada acontece até o momento em que ela entra na boca do monstro. No instante em que o troll a engole, Clem chega e Luna começa a chorar alto. Clem, então, comenta que comer e ser comido está no cerne da natureza humana. Até demônios precisam se alimentar, que dirá monstros. Ele não culpa o troll por comer Nu, apenas a si mesmo por ter chegado tarde. O que ele não entende é como um troll pode se deixar controlar por um mero humano, ainda mais alguém tão pequeno quanto Broco. Broco, irritado por ser questionado por uma criança, acusa Clem de querer morrer e manda Betty devorar ele e o bebê também. No entanto, Betty reconhece seu verdadeiro mestre. Apesar da ordem, o troll se recusa a obedecer Broco. Sentindo-se sufocado por Nu, que acabara de engolir, Betty cospe seu corpo. Nu reaparece ferida, parte de seu corpo está quebrado, mas ainda respira fraco. Clem sente que poderia reanimar ela, mas tem algo mais urgente, Broco. Ele diz à Luna que apenas ela poderá confortar Nu, então coloca o bebê sobre os restos de Nu e convoca um chifre mágico para levá-las embora. Elas desaparecem num instante, deixando Broco completamente chocado com o poder que presenciou. Ele acusa Clem de ter usado magia. Clem, curioso, diz que nem sabe o que é magia, então tenta explicar. Ele pega um minério mágico e revela os elementos que entraram nele para formar sua essência. Revela que sua lâmpada contém um minério mágico que o permite controlar trolls e outras criaturas, embora até o momento ele só consiga controlar trolls fêmeas. Como sua influência sobre Betty está enfraquecendo, ele solta o minério. O cheiro que se espalha domina toda a área, e Betty volta a ficar sob seu controle. Até Clem sente um mau presságio vindo do minério. Betty, enfurecida, tenta atacar ele mesmo acorrentada, mas ele desvia. Clem percebe que sabe pouco sobre os humanos, e por isso não consegue prever seus comportamentos. Ele fica irritado com Alice por nunca ter lhe contado sobre os minérios mágicos. Enquanto isso, Betty tenta se localizar em meio aos bandidos. São muitos, e ela tem dificuldade em lidar com todos. Ela se lembra de quando treinava com seu pai ainda pequena. Ele havia lhe dito que seu golpe era fraco porque hesitava ao atacar e que nunca deveria fazer isso. Seu pai a ensinou que hesitar revelaria medo ao inimigo, fazendo com que perdesse a compostura e a luta. Agora ela sente-se sobrecarregada. Há muitos inimigos, sua mana está se esgotando, e ela depende do sangue de Clave, que apesar de dar poder, também enfraquece mais rápido. Ela precisa de uma arma melhor, ou será derrotada. Decide correr para o rio, onde acredita poder encontrar a lendária arma do herói, Arventes. Enquanto corre, ela reflete sobre o que acontecerá se for capturada. Sabe que será submetida a horrores.
Os bandidos, vendo seu movimento, acham que ela vai se atirar no rio. Ninguém sobreviveu ali em 300 anos, mas estão errados. Ela não pretende se jogar. Ela salta acima da água e atinge o andaime do outro lado. Quando os bandidos percebem que ela não pulou no rio, tentam seguir ela. No entanto, ao alcançar o topo, ela corta o andaime e a maioria deles cai na água, sendo devorados pelos monstros do rio. Em meio ao caos, percebem que ela desapareceu. O que eles não sabem é que Alicia está submersa. Diferente dos heróis do passado, ela tem uma vantagem: não pode sufocar. Ela preparou sua respiração antes do salto e pretende se manter invisível aos monstros enquanto afunda no fundo do rio, onde a arma lendária espera. Mas será que ela vai conseguir? Enquanto o barril afundava até o fundo do lago, a pressão da água começou a causar dor intensa em Alicia. Mesmo que não pudesse morrer, ela ainda sentia uma dor imensa, mas continuava suportando até que avistou a lendária espada. Grande parte de seu corpo já estava dormente devido à falta de oxigenação, mas ela insistia em nadar em direção à espada. No momento em que estava prestes a pegar ela, um olho gigantesco se abriu, revelando que tanto ela quanto a espada não estavam realmente no fundo do lago, mas sim sobre um monstro colossal. Desesperadamente, Alicia tentou agarrar a espada, esperando que seu poder aumentasse suas habilidades o suficiente para que conseguisse sobreviver. O monstro então a engoliu inteira junto com a espada. Com seu último fio de força, ela conseguiu segurar ela. Naquele instante, as palavras de seu pai ecoaram em sua mente. Ele lhe dissera que ela possuía mais talento do que qualquer um para liberar os poderes da espada lendária, e que isso a tornava uma heroína excepcional. Essa lembrança deu a Alicia o impulso de que precisava para continuar lutando, e ela conseguiu sair pela boca do monstro. Seu estômago havia sido dilacerado por uma mordida, e ela começou a perder muito sangue, sangue mágico purificado. Mas, sendo meio humana, meio zumbi, ela ainda permanecia consciente, concentrando-se em liberar as habilidades da espada. Ao conseguir absorver o mana da espada, Alicia balançou para baixo com tanta força que gerou propulsão suficiente para impulsionar ela para cima. Segundo ela, a espada possuía habilidades semelhantes às de peixes aquáticos, o que a tornava perfeita para batalhas submersas. Então, ela se perguntou como o antigo herói lendário havia perdido tal arma. Supôs que o herói deve ter sido derrotado por aquela besta colossal de alguma forma. Talvez a criatura fosse um demônio ancestral. Naquele mundo, demônios colossais viviam há dezenas de milhares de anos e gostavam de permanecer escondidos. Provavelmente, devido à escavação de magia, aquela besta demoníaca adormecida foi desenterrada, e o herói lendário, sem saber que aquele lago era o covil da criatura, acabou sendo vítima dela. Em todo caso, Alicia continuou a balançar a espada e nadar em direção à superfície, quando notou muitos cadáveres frescos na água, mortos por monstros menores. Ela, porém, não se preocupou com eles, era muito mais forte e literalmente cortou o caminho até emergir, finalmente, à superfície. Ao sair da água, Alicia encontrou os dois líderes dos bandidos esperando por ela. Eles notaram que ela empunhava a espada do tesouro, mas ainda assim cogitaram atacar ela, como se não tivessem um único neurônio funcionando. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, porém, a besta colossal também emergiu, usando seus tentáculos semelhantes aos de um polvo para devorar qualquer humano que encontrasse. Com a ajuda da espada, Alicia conseguiu se defender, mas sabia que não conseguiria enfrentar aquela criatura sozinha. Ela decidiu deixar que o monstro matasse todos os bandidos e começou a se afastar da cena quando os líderes a chamaram, suplicando por suas vidas. Prometeram fazer tudo o que ela mandasse e garantiram que abandonariam o grupo dos corvos. Mas Alicia conhecia muito bem esse tipo de gente e sabia que esses vermes não perderiam uma chance de trair ela se pudessem. Então ela seguiu seu caminho e o monstro fez o resto, obrigando os bandidos a deslogarem daquele mundo de forma permanente. Apesar disso, Alicia, como heroína, não pôde deixar de se preocupar por deixar um monstro tão devastador à solta. Contudo, por ser uma criatura aquática, ela achava improvável que a besta deixasse sua área. De qualquer forma, ela havia eliminado todo o grupo de bandidos, conforme fora ordenado por Clem, e agora se perguntava o que deveria fazer a seguir. Foi então que Clem falou com ela por meio da conexão mágica de sangue, perguntando se ela havia completado a missão. Pela forma como o fluxo de sangue dela estava agitado minutos atrás, Clem assumiu que o trabalho fora concluído. Mas, ao notar os ferimentos que ela havia sofrido, entendeu que ela deve ter enfrentado dificuldades. Alicia ficou incrédula com a audácia dele. Disse que, ao invés de ficar parado, ele deveria ter ajudado ela, contando que se meteu em uma tremenda enrascada com um demônio colossal. Ao ouvir isso, Clem pediu desculpas, alegando que estava ocupado lidando com sua própria confusão, o que surpreendeu Alicia.
ela nunca imaginou que o mais poderoso rei demônio teria qualquer dificuldade. Clem explicou que sua forma humana estava limitando seus verdadeiros poderes, mas o problema principal eram os truques baratos e desconhecidos que os humanos estavam usando contra ele. Ele estava irritado com Alicia por ela ter mantido a existência da magia em segredo, por isso disse que iria punir ela. Clem já havia acabado com Betty, e o mestre dela, Broco, fugia desesperadamente até esbarrar no corpo de Nu. Quando se virou, encontrou Luna sentada ao lado de Nu. E como vilão que era, decidiu sequestrar Luna. Enquanto isso, Alicia corria para lá, convocada imediatamente por Clem. E não é como se Alicia pudesse desobedecer a qualquer uma das ordens de Clem. De qualquer forma, antes de chegarem à parte do castigo, ela pergunta a Clem o que é aquela fumaça vermelha, mas ele não responde. Em vez disso, pergunta sobre a espada, e Alicia se recusa a entregar ela, dizendo que passou por dificuldades demais para conquistar ela. Clem, sem insistir, então responde sua pergunta anterior. Explica que aquela fumaça reduz os sentidos dos Jinkind, e por isso ele está tendo dificuldades em localizar Luna. Ele tem a opção de voltar à sua forma original para dispersar aquela fumaça, mas teme que isso faça a caverna desabar. Assim, ele ordena que Alicia resolva esse problema, já que ela sabe o que é magia. Alicia explica que, embora entenda o que é magia, não é capaz de usar ela. Clem não consegue acreditar no quão inútil ela é como heroína. Alicia, por sua vez, o culpa por ter matado os outros 11 heróis, dizendo que alguns deles sabiam usar magia. Clem a ignora completamente e começa a vasculhar a caverna por conta própria. Alicia o acompanha e pergunta o que ele faria se Broco já tivesse machucado Luna. Clem responde que, se isso acontecesse, seu interesse pelo mundo humano acabaria o que era uma ameaça clara de que ele destruiria toda a humanidade. Portanto, eles precisavam encontrar Luna antes que Broco fizesse algo com ele, ou milhões de inocentes sofreriam as consequências. Sabendo que Luna era a única coisa impedindo a destruição total da humanidade, Alicia não tinha outra opção senão encontrar o menino. Ela começa a caminhar ao lado de Clem em busca dele e avista um rastro de sangue. Ao examinar, percebe que é sangue humano e pergunta a Clem se Nu estava ferida. De fato, Nu estava machucada e sangrando, mas Clem disse que conseguiu estancar o sangramento por um tempo, embora soubesse que isso não duraria muito. Observando como o sangue estava arrastado no chão, Alicia conclui que há duas possibilidades: ou Nu arrastou-se para salvar o menino, ou alguém a está arrastando. No entanto, a resposta é a segunda, mas não do jeito que ela imaginava. Na verdade, ninguém está arrastando Nu. É ela quem está segurando Broco pelas roupas, garantindo que não leve Luna embora. Anteriormente, Broco havia encontrado Luna e Naru no chão e havia pegado o menino. Tentando proteger ele, Nu segurou-se firmemente às roupas de Broco, impedindo-o de fugir. Broco se irrita com a resistência de Nu e pergunta até onde ela está disposta a ir, insistindo que só quer o garoto. Ele lembra que, ao encontrar Luna, tentou se aproximar, mas Luna afastou sua mão e gritou. O grito foi tão intenso que quebrou a lâmpada que ele carregava. Broco percebeu então que Luna possuía poder mágico, um poder até maior do que o dele. Confirmou que o menino tem o sangue de Raiden, e isso já era o suficiente para tornar ele valioso. Agora que sabia da utilidade de Luna, queria levar ele de qualquer jeito. Como Nu não soltava sua roupa, ele ameaçou cortar a mão dela e ir embora. Antes que pudesse fazer isso, Alicia apareceu e o impediu. Broco fica surpreso ao ver ela viva e pergunta o que aconteceu com os capangas que enviou para matar ela. Alicia responde que, se aqueles garotos estivessem rastejando, já teriam chegado ao céu. Ela fez esse favor de responder sua dúvida. Clem então se junta à conversa dizendo que vai punir Broco. Percebendo que Luna era sua única rota de fuga, Broco pega sua espada e a pressiona contra as mãos de Luna, dizendo que, a cada passo que eles derem, ele cortará um dedo do garoto. Clem não se importa, mas Alicia o impede. Clem insiste que, mesmo que Broco corte as mãos de Luna, ele pode regenerá-las. No entanto, isso não evitaria a dor. Alicia não gosta nada dessa ideia e tenta negociar com Broco. Ele está disposto a ouvir. Então Alicia diz que tem a espada lendária que ele deseja e a mostra. Afirma que está disposta a entregar a ela em troca do menino. Joga a espada contra a parede e dá a Broco duas opções. Ou ele larga o garoto e usa as duas mãos para pegar a espada, ou leva o menino e abandona a arma. Broco ri. O fato de Alicia estar disposta a abrir mão da espada mostra o quanto o menino é importante. Isso confirma que Luna realmente tem o sangue de Raiden. E Broco não acha que apenas uma espada seja suficiente para fazer ele desistir do garoto. Então, ele propõe uma nova condição. Só largará Luna se receber a localização das outras espadas.
Alicia hesita, mas Clem a convence de que são apenas algumas armas e que ela pode revelar isso. As espadas estão todas no mesmo local, e mesmo que Broco tenha poder, não conseguirá chegar até elas. Elas estão no Monte da Lua, o lugar onde Clem atacou a todos. Alicia revela o local a Broco. Ele ri, achando que conseguiu enganar os dois para conseguir o que queria, mas não sabe que eles não são tolos. Broco então tira um pó mágico e o espalha sobre si mesmo, vangloriando-se de que irá atrás da espada por conta própria. Torna-se invisível e Luna começa a chorar. Broco fala consigo mesmo sobre como deixará aquela espada específica para trás e irá em busca das outras 12. Ele parte presumindo que os outros não podem vê-lo. No entanto, fica chocado quando Alicia o acerta com um golpe. Surpreso, pergunta como ela conseguiu ver ele, muito menos atacar ele. Mas Alicia responde que, embora não pudesse ver ele, podia ouvir ele. Ela ouviu o choro da criança e também ouviu Broco se gabando de seus poderes. Diz a ele que ele nunca será tão poderoso quanto deseja ser e que continuará fraco. Clem então toma Luna de volta e limpa o pó mágico do corpo do menino enquanto se prepara para partir. Alicia pergunta o que ele pretende fazer com Nu, mas Clem responde com indiferença. Diz que a garota está ferida demais, seu corpo está gravemente danificado. Ele até poderia curar ela, mas exigiria muito e ele não acha que vale o esforço. Alicia, por outro lado, discorda completamente. Acredita que Nu salvou a criança até o fim, e isso mostra o quanto ela se importava com ele. Insiste que, se Nu fosse a mãe de Luna, com certeza desejaria que o garoto vivesse. Clem, no entanto, a lembra de que só pode usar seu sangue mágico em uma pessoa por vez. E se usar ele em Nu, isso pode significar a morte de Alicia. Mas ela não hesita, já morreu uma vez, e morrer de novo não seria um grande problema. Declara que é uma heroína, e salvar vidas é sua missão. Lembra-se, então, das palavras de seu pai, que lhe dissera a mesma coisa quando era pequena. Diante disso, Clem transfere o sangue dela para o corpo de Nu. Nu desperta, surpresa por ainda estar viva. Pergunta a Clem se foi ele quem a salvou, mas ele responde que não. Diz que foi Alicia quem tomou a decisão, e que se ela quiser agradecer alguém, deve agradecer a heroína. Ele comenta que, por mais forte que Alicia seja, ela ainda é humana, e logo acordará. E como previsto, Alicia desperta poucos minutos depois, instintivamente estendendo a mão para sua espada. Fica aliviada ao ver que a arma ainda está com ela. Clem entrega Luna a Nu e a chama por um novo nome, Nuru. Diz que ela renasceu e por isso seu nome deve mudar. Agora ela deve seguir ele. Nuru segura Luna contra o rosto com carinho, sorrindo com ternura, enquanto pensa sobre a jornada que está por vir. Espera não se tornar um fardo. A jornada de 3 pessoas agora se transformou na jornada de 4. Como será que isso funcionará daqui para frente? No dia seguinte, Cleve decide confiscar a espada mágica de Alicia, dizendo que ela chama atenção demais. Sua sombra engole a espada, e Alicia fica devastada com isso, mas ele diz que irá devolver ela quando for necessário. Portanto, ela deveria ao menos estar grata por ele não jogar ela fora. Nesse momento, Nell aparece e comenta que Cleve usa uns feitiços bem estranhos. Ele então pergunta se ela já arrumou tudo o que precisam para a jornada, e a garota, toda feliz, mostra que pegou tudo, inclusive algumas roupas novas para Luna. Alicia fica surpresa e pergunta se a bagagem não está pesada demais para Nell, mas a menina responde que está bem leve. Alicia então começa a se perguntar se Cleve não teria substituído partes do corpo de Nell pelas dos bandidos para dar mais força a ela. De repente, Nell diz que pode carregar a espada e a armadura de Alicia também, se ela quiser. Mas Alicia responde que já não tem mais espada. Nell lembra então de uma vez em que Carmel lhe contou que Vrock guardava várias coisas boas na sua escrivaninha, e Alicia imediatamente implora a Cleve por ao menos uma espada. Ele concorda, já que ela é praticamente inútil sem uma arma, e Alicia corre para o escritório dos bandidos. Enquanto isso, Cleve e Nell seguem em direção ao portão. Ele pergunta se ela está sentindo alguma nostalgia por deixar aquele lugar, e Nell responde que não tem boas memórias ali, mas foi onde morou com sua mãe, então ver ele vazio a deixa um pouco triste. Ela diz que a única pessoa que gostaria de ver antes de partir é Carmel, mas que isso levantaria muitas suspeitas com sua aparência atual. Cleve fica curioso sobre Carmel, quando de repente um sujeito salta do céu sobre ele, dizendo que encontrou o homem que usa magia estranha. Enquanto isso, Alicia chega ao escritório de Rock e começa a vasculhar a escrivaninha. Ela pega o dinheiro dele e depois encontra uma armadura de couro fetichista sobre a mesa. Ela se sente enojada só de pensar por tudo que aquela armadura já deve ter passado, mas decide vestir ela mesmo assim, pois ainda a protegerá numa batalha. Logo em seguida, ela encontra uma boa espada.
No entanto, quando está prestes a voltar, Cleve atravessa a parede ao seu lado, voando para dentro do local. Alicia se assusta e pergunta o que está acontecendo, mas ele só consegue reclamar da fraqueza do corpo atual. Em seguida, o agressor entra e Alicia imediatamente percebe que ele é forte. Ela se prepara para lutar, mas o homem ataca primeiro. Alicia consegue desviar completamente do chute, mas ainda assim leva um corte no rosto, percebendo que ele definitivamente não é uma pessoa comum. O homem também percebe que Alicia é forte e continua chutando-a do ar, forçando-a a recuar. Isso, no entanto, não é suficiente para derrotar ela. Então, ele se distancia e usa um poderoso ataque sônico que a joga pelos ares, atravessando o telhado. O homem sai do prédio para finalizar ela, mas avisa que só está interessado no mago. Ele promete deixar ela em paz se ela desistir de lutar naquele momento. Isso enfurece a Alicia, pois ela é uma heroína e ninguém deve subestimar ela. Ela decide usar seu golpe especial e pede a Cleve sua espada mágica. Em seguida, força sua mente a ficar em branco, transferindo todos os seus pontos de inteligência para o ataque. Sua espada perde a forma rígida e se torna flexível. O oponente não consegue reagir a tempo enquanto Alicia se aproxima com velocidade impressionante. No momento em que ela está prestes a abrir o maxilar dele com um golpe, Cleve a detém com um único comando. Ela ainda está presa no estado mental de mente vazia, então ele a traz de volta com um leve tapa na cabeça. Ele diz que atacar nesse estado teria sido o maior erro dela, pois, um segundo antes do ataque, o chute do inimigo teria despedaçado seu corpo. Só então Alicia entende o perigo. Cleve revela que eles não são inimigos e que o ataque do homem foi fruto de um mal-entendido. O agressor começa a se acalmar e exige que Cleve esclareça tudo se quiser continuar vivo. Ele continua desconfiado e comenta que Nell tem cheiro de troll da montanha, ao que ela responde que provavelmente é porque foi engolida por um. O homem então explica que recebeu informações de que um mago estava controlando um troll da montanha com magia. Ele veio resolver isso, mas encontrou o troll morto, com partes do corpo faltando, e presumiu que Cleve o havia matado por não conseguir controlar ele. Cleve entende o que aconteceu e rapidamente manda Nell e Luna para um lugar seguro antes de qualquer outra coisa. Alicia pergunta se deve protegê-las, mas Cleve prefere que ela fique, pois o homem diante deles é, na verdade, uma besta sombria disfarçada. Alicia fica chocada com essa revelação, e Cleve explica que a ilusão mágica nele é tão forte que nem mesmo ele consegue ver sua verdadeira forma. O único que seria capaz disso é o Senhor Demônio do Oeste, Zafir. Alicia entra em pânico ao ouvir esse nome, e Cleve comenta que ele e Zafir não se dão muito bem. O homem pergunta como Cleve sabe disso tudo, e ele finge ser um servo do Senhor Demoníaco Clevitus, pois não quer que ninguém descubra sua verdadeira identidade. O homem acredita e diz que, mesmo que seus mestres não sejam amigos, ambos têm o mesmo objetivo. Ele então assume sua forma verdadeira, uma gigantesca ave demoníaca, e se apresenta como Gart, servo do Senhor Demoníaco do Oeste. Gart diz ter ouvido que Clevitus destruiu recentemente um reino humano e que até mesmo Zafir está planejando um grande ataque contra os humanos. Para provar que é uma besta sombria, Cleve mostra um de seus tentáculos. Gart se mostra satisfeito com a resposta de Cleve e volta à sua forma humana, dizendo que agora não há mais motivo para lutarem. No entanto, Alicia começa a entrar em pânico internamente, percebendo que Cleve não é a única besta sombria capaz de se transformar em humano e conversar como um. Isso a faz temer pelo destino da humanidade, imaginando que, se houver mais deles, tudo está perdido. Cleve, no entanto, pede que ela pare de pensar demais, explicando que apenas algumas bestas sombrias de alto nível possuem essa habilidade e que elas não se envolvem com humanos sem um bom motivo. Gart confirma a explicação e aproveita para questionar por que Cleve está acompanhada de uma heroína, uma inimiga natural dos demônios. Cleve responde que, embora Alicia seja uma heroína, atualmente ela é sua serva e não pode desobedecer suas ordens. Ele afirma que sua missão é estudar as espécies humanoides, e tanto Alicia quanto Luna e Nell são ferramentas que o ajudarão nisso. Ele se recusa a revelar mais do que isso. Gart aceita essa justificativa, mas deixa claro que se alguém atrapalhar sua missão, matará sem hesitação, mesmo que sejam servos de Cleve. Este, por sua vez, responde que Gart irá falhar, e então questiona sobre o motivo de sua presença ali, e por que Zafir está tentando atacar os humanos, já que ele tem a melhor reputação entre eles, sendo até venerado como um deus por ogros e outros seres. Gart explica que 3 dias atrás, enquanto patrulhava as florestas do oeste, viu algumas bestas sombrias procurando por seus filhotes desaparecidos. Lá, encontrou um frasco de poção que só poderia ter sido deixado por humanos.
Ele levou a prova até Zafir, informando-a de que vários filhotes de bestas sombrias estavam sumindo, provavelmente sequestrados por humanos. Isso enfureceu Zafir, que o enviou para investigar o caso pessoalmente, pois, se fosse verdade, os humanos deveriam ser eliminados. Cleve se surpreende com o fato de Zafir ter descoberto isso antes dele e revela a Gart que o problema pode ser ainda mais profundo. Diz que conversou com uma mulher humana, ou melhor, que a aterrorizou até ela confessar a chamada Carmel. Ela contou que as mulheres da região não deveriam engravidar, e quando isso acontecia, homens assustadores de mantos negros apareciam para comprar os bebês, falando sobre talentos e outras coisas. Descobriu então que os filhos de Nel não nasceram mortos, mas foram mortos por Carmel, que temia ver-los vendidos e destinados a um destino ainda pior. Carmel admitiu isso a Cleve e justificou sua ação dizendo que queria proteger Nel do trauma de ver seus filhos sendo levados. Mas Cleve apenas a lembrou que Nel cresceu ali e que na prática Carmel e os outros nunca realmente tentaram proteger ela. Ao concluir a história, Cleve diz a Gart que os sequestros de bestas sombrias e os negócios obscuros envolvendo bebês humanos estão provavelmente conectados, e ele suspeita que a ligação entre tudo isso seja a magia. Alicia reage com uma expressão de nojo ao ouvir aquilo, e Cleve pergunta o que ela está pensando. Ela responde que, embora não entenda muito de magia, sabe o suficiente sobre feiticeiros que a utilizam como arma. Atualmente, a força dos magos decide o resultado das guerras, e o primeiro a levar-los para o campo de batalha foi o general Drell, do exército de Bolat, o mesmo desgraçado que matou seu pai. Cleve se decepciona ao perceber que Alicia está ao seu lado por causa de uma vingança pessoal, e não para matar o verdadeiro responsável pela morte de seu pai. Ela responde que está apenas realizando o último desejo dele. Enquanto isso, Drell lidera um imenso exército e uma gigantesca besta sombria rumo a Raien, um reino que está sem rei. As forças que tentam impedir ele são os soldados de outra nação humana, mas eles estão em desvantagem, pois não têm soldados ou magos suficientes. O capitão deles, Rod, sabe que não conseguirá deter Drell até que as forças principais cheguem. Ele está ciente de que o alvo de Drell é a Forja Real de Ribnia, o único lugar do mundo onde espadas mágicas podem ser criadas, e que também abriga o item mágico mais antigo da história. Rod teme que, se Drell e o Reino de Bolat se apossarem da Forja, sua tecnologia mágica se torne ainda mais poderosa e perigosa. Por isso, espera que o Reino de Ezin coopere com Raien para impedir esse avanço. Porém, já é tarde demais. Maynard, o mago mais poderoso do exército de Bolat, já havia se infiltrado em Raien enquanto Drell distraía as forças inimigas do lado de fora. Ele matou todos os guardas do portão e o abriu, permitindo a entrada do exército de Drell. Em seguida, Maynard informa a Drell que já confirmou a morte do rei e que a princesa herdeira está a salvo, embora fora do alcance deles. No entanto, há um problema. O príncipe de apenas 6 meses está desaparecido desde que a capital foi destruída, e ele é o único com sangue real puro de Raiden garantido. Maynard revela que seus corvos lhe disseram que o príncipe foi levado por um garoto de cabelos pretos e que recentemente um par semelhante foi avistado em direção ao norte. Drell, impressionado com a eficiência de seu informante, ordena que encontre o príncipe e o leve até ele antes que conquiste a capital de Raien. Em outro lugar, vemos Clem e Nel. Ele pergunta o que é aquele líquido que ela deu a ele, e ela explica que é café, que é muito caro, e que seu antigo mestre, Vrocco, bebia às vezes. Conta ainda que vem de um lugar muito distante, e que colocou bastante açúcar para ficar bem docinho. Clay então comenta que os humanoides têm ideias muito estranhas. Ele tenta beber o café, mas acaba queimando a língua por estar muito quente, então coloca de lado para esfriar. Luna tenta pegar nesse momento. Nel pergunta para onde foi o Homem-Pássaro, e Clem diz que ele foi embora relatar à sua mestra o que descobriu. Ele diz a Nel para ter medo, pois o homem não desconfia mais dela. Em seguida, bebe o café, gosta e comenta que o cheiro também é agradável. Nel fica feliz ao ouvir isso. Nesse momento, Alicia volta dizendo que conversou com os comerciantes da cidade e que eles lhe contaram que Riden está um caos. Ela abre um mapa e explica que Boelat, um país vizinho, invadiu Riden. Com o rei morto e a capital destruída, não há como eles revidarem. Conta também que outro país, chamado Eslin, tentou deter eles na fronteira, mas não conseguiu. Clem pergunta por que esse outro país interveio, e ela explica que esses dois países estão em guerra há séculos. Entre os dois, Eslin é mais fraco no desenvolvimento de magia, e por isso não querem que Boelat tenha acesso à forja de Riden. Alicia diz que, mesmo que consigam a forja, eles não têm conhecimento mágico para usar ela sem o rei. E lembra que Riden nunca teve um mago, pois o rei proibiu o uso de magia no reino. Nel oferece uma xícara de café a Alicia. Quando ela vê o conteúdo, fica chocada. Clem zomba dela por nunca ter tomado café.
e Alicia diz para ele não perturbar ela, pois nasceu em uma vila pobre e não tinha como experimentar algo tão caro antes. Ela prova e gosta do sabor, elogia Nel, que fica feliz. Depois pega Luna e o leva para outro local para alimentar ele, e ele fica todo feliz ao ouvir isso. Alicia a elogia, dizendo que ela é uma boa menina. Clem entende errado e diz que ela não pode ter um filhote com Nel, fazendo Alicia cuspir o café e dizer que não foi isso que quis dizer. Ele pergunta o que ela quis dizer com aquela frase, e ela explica que é a primeira vez que faz alguém sorrir com sua espada e finalmente sentiu que fez algo heróico. Fica envergonhada por falar coisas assim, e volta ao assunto principal. Pergunta a Clem o que eles vão fazer agora, pois ele disse que faria Luna virar rei, mas pelo jeito que as coisas estão indo, o país vai ser destruído. Clem diz que, mesmo que Hiden vire uma parte de Boilat, para ele não muda nada, mas Alicia explica que, se Boilat conquistar o país, Luna não poderá mais ser rei. Se for encontrado, será capturado, pois ter sangue puro de Hiden é algo raro, e só de olhar para ele dá para perceber. A linhagem real guarda os segredos do minério mágico refinado, e Boilat está atrás disso. O comandante do exército de Boilat é alguém muito forte. Clem pergunta se é Drell, o matador de dragões, e ela confirma. Alicia conta que seu pai se aposentou e viveu escondido, mas Drell o encontrou e o matou na frente dela. Um flashback é mostrado. Drell diz que ao derrotar o homem que dominava a espada, sua magia atingiu a forma completa, mas que isso ainda não é suficiente. Alicia pergunta quem ele é. Ele se apresenta como Drell, corta o chão e diz que já foi amigo do pai dela e que busca o verdadeiro poder. Em seguida, se vira e vai embora. Alicia tenta pegar uma espada e ir atrás dele, mas seu pai a impede, dizendo que ela vai se tornar uma heroína e não pode ser arrastada pela guerra, pois a guerra apenas torna o mundo menor. Ele diz para ela nunca lutar contra Drell e morre. Voltamos ao presente. Alicia diz que, se ele quer que Luna vire rei, terá que expulsar as forças de Boilat e proteger Hiden. Clem diz que isso é bem conveniente, pois terá que proteger algo que um dia decidiu destruir. Alicia quer ir com ele até Hiden, mas ele a manda ficar lá e proteger Nel e Luna. Ela pergunta por quê. Clem então explica que, se ele for visto com mais humanos, podem pensar que o Rei das Bestas Negras está agindo a favor da humanidade. E que o motivo que ele vai usar para entrar na guerra é que os magos e Drell roubaram filhotes de bestas negras. Então é natural que o Rei das Bestas Negras intervenha e ele vai aproveitar para conhecer os poderes dos magos. Ela fica triste, pois quer vingar seu pai, mas ele a ordenou a não lutar contra Drell, pois ela seria uma heroína. Clem então diz a ela que ser um herói ou não cabe a ela decidir. Pergunta se ter uma espada faz dela uma heroína, e se só a chamam assim porque mata bestas negras. Então pergunta por que ela quis se tornar uma heroína, e ela responde que queria tornar o mundo maior. Clem fala que o mundo de Nel está bem maior agora, e Alicia percebe que, para Nel, ela é uma heroína. Clem então começa a caminhar para dentro da floresta. Alicia diz para ele não baixar a guarda. Ele pergunta se ela sabe com quem está falando, e então se transforma, causando um vento forte na região. Luna quase sai voando. Alicia volta para Nel e Luna, e Nel pergunta onde o mestre foi. Alicia diz que logo ele estará de volta, e Clem avança para Hiden. Enquanto isso, a segunda fortaleza de Hiden é facilmente quebrada por Drell e seus homens, que continuam avançando. Os soldados de Eslen ficam surpresos por eles conseguirem passar pela segunda fortaleza com tanta facilidade. Seu subordinado diz que, desse jeito, os reforços não chegarão a tempo. Rhodes diz para eles deterem o avanço em um rio logo à frente. Voltando a outros eventos, observamos uma cena em que Nel e Alicia presenciam um maltrato a um homem que aparentemente é um ex-membro dos Corvos. Só de ouvir a palavra Corvos, Nel já fica aterrorizado, mas Alicia a tranquiliza, lembrando ela de que ela está segura e que ninguém o teme. Os habitantes dessa cidade decidiram eliminar todos os membros dos Corvos, que foram destruídos. Para ilustrar a gravidade da situação, pode-se dizer que os Corvos foram deixados como maçãs penduradas em sua árvore, ou seja, foram enforcados para servir de exemplo. Os cidadãos estão levando muito a sério a questão de se defenderem e começaram a se organizar para qualquer eventualidade. Alicia, ciente do descontentamento da população com o reino e os heróis, pede a Nel que a chame apenas pelo primeiro nome. Ao entrarem em um estabelecimento, são imediatamente questionados se são membros dos Corvos, ao que Alicia responde que não. Felizmente, uma mulher, que parece ser a dona do lugar, intervém pedindo que os deixem passar para não acordar um bebê. Além disso, essa mulher, a chefe do estabelecimento, sabe que andar desarmado ao ar livre é perigoso, então entende que Alicia está armada. Ela reconhece que Neru é um item de sangue puro, algo raro naquela região. De qualquer forma,
Ela pergunta o que estão fazendo ali e diz que, dependendo da resposta, permitirá que fiquem. Alicia explica que são guardas de um homem muito importante e que agora tem a missão de proteger um bebê. A chefe decide acreditar neles, supondo que o homem importante possa ser um nobre que fugiu de Hidden, o que faz sentido dado o caos no mundo. No entanto, o que ela realmente quer é que consumam algo no estabelecimento, já que valorizam o dinheiro. Alicia pede comida e um quarto, priorizando um lugar onde o bebê possa dormir tranquilamente. A chefe concorda, mas informa que o preço é de 2 moedas de prata por noite, com pagamento de 2 noites adiantadas. Alicia paga sem problemas, mas os funcionários do local deixam claro que não confiam nelas por serem estrangeiras. Felizmente, a chefe os repreende, destacando que agora são clientes e devem ser tratados com respeito. Inclusive, ela ordena que carreguem a bagagem das duas, embora Nell insista que não é necessário. Um dos funcionários, no entanto, fica impressionado com a força de Nell ao carregar algo tão pesado. Já no quarto, a chefe comenta que a cama de ferro é uma curiosidade local, já que a cidade é conhecida por seus carpinteiros. Ela menciona que o rei doou essas camas quando ajudaram a fazer cadeiras para o castelo, em tempos melhores. Agora, com o rei morto e a guerra em curso, ninguém sabe o que acontecerá. Ela se despede, pedindo que a chamem se precisarem de algo. Neiro quer arrumar o quarto para que Luna, o bebê, fique confortável, mas infelizmente Maynard os encontrou e está enviando milhares de insetos para capturar Luna. Enquanto isso, Alicia se pergunta como está Clem, e Nell mostra que Luna acabou de ganhar seu primeiro dente, o que é motivo de alegria para elas. A chefe retorna para avisar que a comida está pronta, e Alicia decide buscar a comida para não deixar Luna sozinha. No andar de baixo, o local funciona como uma espécie de bar, e Alicia ouve alguns homens reclamando que o rei morreu por culpa dos heróis, que falharam em sua missão de derrotar o rei das bestas mágicas, desencadeando uma série de desastres. Eles criticam os heróis, chamando seus títulos de meramente decorativos e acusando eles de buscar apenas os tesouros do rei. Alicia fica indignada com esses comentários contra aqueles que protegeram o povo por tanto tempo, mas entende que essa é a consequência dos acontecimentos recentes e a atual reputação dos heróis sobre a qual ela nada pode fazer. De repente, ela sente uma presença se aproximando rapidamente e vê uma esfera estranha. Dela emerge um inseto gigantesco, que não é um inseto comum, mas uma criatura que vive no mesmo nível e habitat das bestas mágicas, representando um grande perigo. Alicia alerta todos para não fazerem movimentos bruscos, mas um dos presentes, tomado pelo medo, foge correndo uma má ideia, pois há milhares de insetos voadores do lado de fora. Maynard, que se apresenta como o alto feiticeiro do exército de Boleat, garante que todos estão sob seu comando e que nenhum rato escapará. A chefe questiona quem ele é e o que quer com a cidade. Ele explica que veio apenas para verificar se o bebê Hayden, ali presente, tem sangue puro ou não. Alicia percebe que estão em apuros, enquanto Nell, paralisada, parece estar sob o controle de um homem chamado Nae. A situação se agrava rapidamente. E assim termina o 6º episódio. Luna não para de chorar ao ver o que está acontecendo, e Nell pergunta à bruxa como ela conseguiu entrar no quarto, já que estão no 2º andar. A bruxa, fiel ao seu nome, explica que usou um machado para voar até lá, manipulando o magnetismo por meio de feitiçaria, o que lhe permite atrair ou repelir qualquer coisa de aço. Em outras palavras, ao segurar o cabo de madeira do machado e lançar ele de uma certa forma, ela consegue voar. Como assim? Para demonstrar, ela sobe até o teto do quarto usando o machado. Ao descer, conta que ouviu dizer que essa feitiçaria foi inspirada em uma tartaruga do leste, que usa uma armadura de aço. Quando tentaram cortá-la com uma espada, a lâmina ficou grudada, e ao tentar perfurá-la com uma lança de pedra, a couraça de aço a repeliu, tornando-a um adversário difícil de derrotar. A bruxa comenta que uma tartaruga lhe parece meio patética, mas reconhece que cada um tem uma aptidão diferente. Nell nota que a bruxa tira algo de sua bolsa e pergunta o que é, querendo saber o que ela planeja fazer com Luna. Naya responde que é apenas uma droga simples para testar a aptidão. Com uma expressão aterrorizante, ela diz que quer testar o bebê de Hayden. Naya explica que, se Luna tiver aptidão para feitiçaria, seus olhos mudarão de cor. Caso contrário, ela apenas terá espuma sanguinolenta saindo pela boca e morrerá. Nell fica horrorizada ao ouvir isso, mas Naya a tranquiliza, dizendo que o sofrimento será breve e que, se Luna não morrer, é muito provável que ela seja de linhagem real. Luna chora e tenta resistir à droga, o que faz Nell gritar e implorar para que a bruxa pare. Ao ouvir o grito, Alicia corre imediatamente para o quarto, mas é interceptada por Maynard, que usa um gigantesco milípede para detê-la, deixando claro que não tem interesse nela e que a fará desaparecer ali mesmo. Enquanto isso, Nell, chorando de frustração por estar presa, questiona a bruxa sobre como ela pode arriscar a vida de um bebê em um teste tão cruel. Vendo Nell tentar se libertar, Naya explica que é inútil, pois o aço que ela controla é tão forte que pode até deter a investida de um touro.
Isso significa que as duas camas de metal que prendem Nell contra a parede têm uma força maior que a de 2 touros, e ela não conseguirá mover elas com seus braços finos. Mesmo assim, Nia continua tentando forçar a droga na boca de Luna, mas Nell, tomada por uma raiva que desafia toda a lógica, libera uma força descomunal. Com um único empurrão, ela lança as duas camas de metal diretamente contra Nia, fazendo-as voar para fora do quarto. O estrondo confunde Maynard, que está do lado de fora. Nesse momento, Paris percebe que Alicia conseguiu deter o milípede com pura força bruta. Ela declara que não cairá tão facilmente e, com um chute, afasta o monstro, deixando-o sem vida. Maynard reconhece que Alicia não é uma espadachim comum e não a impede quando ela corre para o quarto. Naquele instante, Maynard se surpreende ao perceber que reconhece aquela mulher. Quando Alicia entra no quarto, fica chocada ao ver a bruxa no chão, mas aliviada ao confirmar que Nell e Luna estão bem. Observando o enorme buraco na parede do quarto, Alicia se pergunta se foi a bruxa quem o causou. Nell explica que estava empurrando as camas com desespero, e quando abriu os olhos, tudo estava assim. O fato de Nell ter causado aquele buraco deixa Alicia ainda mais surpresa, mas ela deixa isso de lado e diz que precisam sair imediatamente. O alvo do inimigo é Luna, e elas devem protegê-la a todo custo até que o mestre retorne. Nell aproveita para perguntar o que farão com a bagagem, mas Alicia responde que a deixarão para trás, pois sua espada é tudo o que precisa. O exterior da estalagem está infestado de insetos, mas Alicia usa uma técnica secreta de espada chamada libélula, que consiste em múltiplos cortes rápidos. Com isso, ela consegue pular do segundo andar com Nell sem que sejam feridas pelos insetos e começam a correr imediatamente. No entanto, Nia recobra a consciência e, ao ver elas fugindo, lança seu machado contra elas, mas os insetos a impedem de acertar elas. Ela própria não consegue sair para perseguir elas devido à enorme quantidade de insetos do lado de fora, então pede a Maynard que os remova. Por um momento, Nia para e observa o buraco na parede, reconhecendo a força bruta impressionante de Nell por ter conseguido fazer aquilo. Enquanto isso, Nell e Alicia chegam à área onde os insetos param de perseguir elas e avançam em direção à floresta, na esperança de escapar da cidade sem problemas. No entanto, encontram uma parede de insetos em uma parte da floresta, o que deixa claro que a fuga não será tão simples. Alicia comenta que não pode usar a técnica libélula várias vezes seguidas, então não será capaz de eliminar tantos insetos. Sem outra escolha, ela decide buscar um lugar onde os insetos não possam entrar, já que a segurança de Luna é a prioridade no momento. De volta à estalagem, Nia informa Maynard que deixou o alvo escapar. Ele apenas pergunta se ela conseguiu testar a aptidão mágica do bebê, mas Nia explica que foi impedida por uma mulher forte como um touro que estava com Luna. Ao ouvir isso, Maynard admite que subestimaram a situação, pois agora sabe que a espadachim de tapa-olho é Alicia Glenfall, uma das 3 heroínas. Os outros na estalagem ficam surpresos, e Maynard revela que estava presente quando o General Dorrell e seu pai lutaram. Além disso, o bebê protegido por uma heroína não pode ser comum, o que significa que acertaram o alvo. Ele acredita que nem é necessário testar a aptidão de Luna, e, embora não saiba que destino os uniu, está certo de que valerá a pena capturar elas. Maynard começa a rir de forma maníaca, mas Nia não parece satisfeita com sua atitude. Ele então decide reunir todos os habitantes na praça, pois tem algo a dizer. Quando todos estão reunidos, um dos habitantes pergunta por que os soldados de Baured os querem, desconfiando claramente de suas intenções e temendo que possam ser executados. O homem deixa claro que todos estão armados e prontos para lutar, mas sugere que primeiro expliquem o que pretendem fazer com o reino. Maynard os elogia dramaticamente, dizendo que os habitantes de Sião são realmente duros e extraordinários. Em seguida, ele explica que não estariam ali se o reino tivesse perecido tentando algo impossível. Embora pareçam um exército invasor, Maynard garante que a realidade é diferente. Ele esclarece que vieram para defender suas terras, os domínios habitados pelos homens. O rei das bestas mágicas atacou a capital do país, e, se ele atacar novamente, este lugar pode se tornar parte do mundo das bestas mágicas. É evidente que Raiden não tem poder para impedir isso, e por isso vieram para proteger o mundo humano com todas as suas forças, não para roubar algo deles. Um dos filhos de Carly pergunta, então, para que servem os insetos, lembrando que eles já causaram a morte de alguém do vilarejo. Maynard admite que não conseguiu evitar a morte de alguém por causa dos insetos, mas insiste que foi apenas um acidente infeliz. Eles vieram perseguindo uma criminosa violenta, que para o povo de Raiden é uma traidora e inimiga de todos os humanos. Não tinham escolha a não ser usar os insetos para capturá-la, e o incidente anterior foi apenas um acidente. Outro habitante pergunta quem é essa criminosa violenta, sugerindo que talvez ela seja apenas inimiga de Baured. Maynard assegura aos habitantes que a inimiga é de todos, pois se trata de uma dos 3 heróis, a origem da calamidade que estão sofrendo, Alicia Glenfall. O povo fica incrédulo com suas palavras, já que nunca tiveram uma boa imagem dos heróis. Maynard aproveita essa desconfiança para pedir que trabalhem juntos para caçar a heroína. Em outra cena, a narrativa nos leva ao rio Marrel, em território de Raiden, a certa distância de Rei Drad. O exército de Drell avança pelo rio, mas ele para em um determinado ponto e ordena que quem quer que esteja escondido saia, ou será caçado. De repente, Rod emerge de seu esconderijo usando seu tesouro mágico, a Flor de Neve, para atingir a água do rio, congelando-a instantaneamente. Imediatamente, o restante de suas tropas sai do esconderijo para enfrentar o exército de Drell.
Rod explica que, no rio congelado, os soldados mal conseguem se mover, e os cavalos e os pesados grantos não se mantêm em pé. Isso é suficiente para equilibrar a desvantagem numérica de 50.000 contra 6.000. Assim, eles derrotarão quantos puderem enquanto têm a vantagem, priorizando os bruxos. Drell reconhece que a estratégia de Rod é esplêndida, digna de um descendente do herói Rogers. Ele observa que o tesouro mágico de Rod, a Flor de Neve, foi capaz de eliminar as bestas mágicas que atacaram uma cidade em Ethren, e nota que Rod domina esse artefato. No entanto, Drell aponta que a magia congelante do tesouro não deveria ser capaz de congelar o rio de uma só vez. Ele deduz que Rod posicionou alguns bruxos rio acima para resfriar a água antes do ponto de congelamento. Rod confirma isso e afirma que, se derrotar Drell, terá a vitória, embora Drell questione se ele realmente será capaz. Sem hesitar, Rod parte para o ataque, mas Drell desvia a trajetória de seu tesouro com um único movimento de espada, surpreendendo-se por Rod ter resistido. Rod não perde tempo e ataca novamente à distância com um movimento chamado Serpente de Gelo. Drell bloqueia o ataque, desce do cavalo e começa a lutar, comentando calmamente enquanto elogia os excelentes movimentos de lança de Rod. Ele reconhece que o tesouro possui grande poder e que Rod tem habilidade suficiente para utilizar ele, mas assegura que mesmo assim seu plano não será suficiente para vencer ele. Com o movimento de espada, Drell afasta e diz que nada disso é capaz de romper a atadura do mundo. De repente, a espada de Drell se incendeia e do fogo emergem garras com as quais ele ataca, usando um movimento chamado Garra de Necrodragão. Rod tenta bloquear o ataque, mas é empurrado para trás. Michael ordena que a primeira unidade apoie o capitão. Drell explica que, ao combinar sua espada com feitiçaria, seu tesouro, o Dragão Negro, tornou-se mais do que uma simples arma. Ele demonstra isso ao derrotar a primeira unidade com um único ataque, aniquilando até mesmo alguns de seus próprios aliados. Drell declara que os fracos que morrem ali não merecem chegar ao mundo além. Rod, confuso, pergunta do que ele está falando e o que pretende fazer. Drell responde que seu objetivo é destruir a lenda dos heróis, pois não faz sentido seguir uma tradição impossível de realizar. Ele argumenta que por causa dessa lenda tola, enfrentam inimigos invencíveis com métodos que nunca levam à vitória. Assim como seu antepassado e seus antigos companheiros, as pessoas acreditam na lenda, lutam e acabam derrotadas. Por milhares ou dezenas de milhares de anos, a mesma história se repete, sem nenhuma mudança na tradição. E agora é hora de pôr um fim a isso. Drell diz a Rod que não lhe dará o golpe de graça, em respeito à magnífica luta que ele proporcionou. Seu exército seguirá adiante, e Rod poderá testemunhar como o mundo será transformado. Antes que Drell possa partir, ele é surpreendido por um poder imponente que o detém. Nesse momento, todos percebem que estão diante do próprio rei das bestas mágicas, Clevates da Luz da Lua. Sua chegada sacode o ambiente, e sua mera presença, ao pronunciar uma única palavra, intimida todos os presentes. O rugido de Clevates faz todos tremerem, e Drell, sem hesitar, empunha sua espada e pergunta o que o rei das bestas mágicas do sul quer com um simples humano como ele. Clevates responde que deseja fazer apenas uma pergunta: como eles obtiveram o poder de feitiçaria que utilizam? Ele explica que alguém está raptando tanto crias humanas quanto de bestas mágicas, algo relacionado à feitiçaria que eles empregam. Drell acha estranho que Clevates venha perguntar isso pessoalmente, mas o rei esclarece que julgar os crimes em seu território é sua obrigação. Ele eliminará com suas garras aqueles que profanam suas terras, pois essa é a lei, o destino e a providência do mundo. Drell ri e pergunta quem estabeleceu tais leis, sugerindo sarcasticamente que talvez tenham vindo do céu. Os olhos de Clevates mudam para um vermelho intenso, indicando que está pronto para lutar. Suas caudas começam a se mover em alta velocidade, criando uma ventania que lança todos ao chão. Drell tenta usar a garra de Necrodragão novamente, mas, antes que consiga ativar o ataque, uma das caudas de Clevates perfura seu estômago, levantando-o no ar como se não fosse nada. Clevates o repreende por responder uma pergunta com outra, mas Drell, rindo, diz que já sabia que seria perfurado. Ele havia previsto que Clevates reapareceria após atacar Raiden e preparou um feitiço para aprisionar ele. Um terceiro olho se abre na testa de Drell, e ele revela sua técnica suprema de feitiçaria, a prisão de sangue demoníaca. De repente, sangue jorra de todos os seus orifícios, e o corpo de Drell explode, criando uma esfera de sangue que envolve Clevates. Rod observa que dessa esfera surge um machado vermelho carmesim com o olho, e o corpo de Drell se reforma grotescamente a partir do sangue. Já reconstituído, Drell explica que sacrificou seu corpo por essa prisão e, empunhando sua espada, afirma que ele é a espada, e a espada é sua vida. Ele deu sua carne e sangue pela prisão de sangue demoníaca, garantindo que nem mesmo o rei das bestas mágicas escapará facilmente, perdendo a vida aos poucos ali dentro. Após isso, Drell parte calmamente, deixando Rod atônito, incapaz de acreditar que o rei das bestas mágicas realmente caiu. Sem perder tempo, Drell ordena que todas as suas unidades avancem, deixando a enorme esfera de sangue para trás como se não fosse nada. Enquanto isso, voltando a Alicia, ela e Nell correm pelo bosque nos arredores da cidade, procurando um refúgio contra os insetos. De repente, Alicia para, percebendo algo que a deixa nervosa. Quando Nell pergunta o que está acontecendo, Alicia hesita por um momento, mas diz que não é nada e decide seguir por outro caminho com cautela. Nesse meio tempo, os habitantes da cidade, armados com armas e tochas, começam a procurar elas, dispostos a enfrentar qualquer ameaça,
incluindo Alicia, e assim termina o capítulo 7. Após um tempo procurando por abrigo, Alicia e Nell se escondem em um moinho de água que encontram pelo caminho. No entanto, os habitantes da cidade os localizam rapidamente e, sem hesitação, cercam o prédio. Phil, um dos moradores, entra no moinho e conta a eles que ele e seu irmão costumavam brincar naquele lugar quando eram crianças, o que torna impossível se esconderem ali por muito tempo. Alicia permanece imóvel, mas Phil continua falando, dizendo que ela provavelmente acredita demais em si mesma apenas por ser habilidosa com a espada. Ele acrescenta que tudo isso está acontecendo porque ela desafiou o rei das bestas mágicas e não conseguiu derrotar ele. Phil exclama que sempre odiou os grandes heróis, pois os considera arrogantes, idolatrados apenas por destruírem bestas mágicas. Ele aponta que, graças aos impostos pagos pela cidade, esses heróis receberam espadas mágicas magníficas, mas não conseguiram nada de significativo com elas. Não cuidaram das florestas, não cortaram árvores, nem as transportaram para construir casas e móveis, como os moradores locais fazem. Por isso, ele acredita que os heróis não têm nenhuma importância. Mesmo após ouvir tudo isso, Alicia não se move, mas Nell tenta proteger ela das palavras de Phil, garantindo que ela é uma grande pessoa, já que salvou sua vida. Apesar disso, Alicia pede que ele se afaste das janelas, enfatizando que, naquele momento, a prioridade é proteger a vida dele e de Luna. Ela sabia que isso poderia acontecer enquanto não conseguissem deixar a cidade, mas não esperava que fossem descobertos tão rápido. Ainda assim, aparentemente, o domador de insetos que representa uma ameaça ainda não chegou, e mesmo que tentassem sair à força, a situação não mudaria sem um esconderijo seguro. Enquanto Alicia reflete sobre o que fazer, Phil perde a paciência e grita que não continuarão esperando. Se eles não saírem, serão forçados a atirar eles com fogo. Antes que Phil possa jogar sua tocha, seu irmão o interrompe e o faz perceber que seus pais chegaram. O pai de Phil, furioso, exige que ele pare, lembrando que o moinho de água foi construído pelos antepassados há 200 anos e não pode ser queimado. Phil insiste que eles devem entregar Alicia e Nell às pessoas que os procuram, mas seu pai o repreende com um tapa e questiona por que deveriam obedecer a estranhos. Afinal, aquele é um problema dos habitantes da cidade, e a única razão pela qual foram deixados esperando na praça foi para vigiar eles. Sem dar mais explicações, o pai de Phil, chamado Mark, se afasta, dizendo que ali começa seu trabalho. Ao se aproximar do moinho, ele se apresenta como chefe dos vigias da cidade e pede que Alicia saia do esconderijo, pois tem algumas perguntas para ela. Mark promete que não permitirá que nada aconteça aos companheiros dela enquanto conversam, já que seu interesse é apenas em falar com ela. Após refletir por um momento, Alicia pede a Nell que permaneça onde está e decide sair para se mostrar. Phil e outro homem, cujo nome não é mencionado, não entendem o que o pai deles quer perguntar, mas Carlin, provavelmente outro familiar, os silencia e ordena que observem. Quando Alicia sai do moinho, Mark pergunta o que aconteceu com seu tesouro, querendo saber se ela o vendeu, como outros heróis fizeram. Alicia responde que o perdeu durante sua luta contra Clem, e então Mark confirma que é verdade que os 3 heróis enfrentaram Clem e foram derrotados. Ela admite que Clem os massacrou, e Mark entende que é natural que guardem rancor por esse resultado. No entanto, ele esclarece que não se importa com isso, pois a teria matado se ela estivesse escondida ali após vender o tesouro, mas não pode reclamar se eles perderam após desafiar ele. Afinal, foi o rei do país quem os enviou, como manda a tradição. Alicia fica surpresa ao ouvir que Mark não guarda rancor, mas ele explica que o verdadeiro problema é outro. Ele pergunta se ela acha que vale a pena continuar com essa tradição, e se ainda é válido manter ela mesmo após tantos sacrifícios, ou se devem apoiar o próximo rei quando ele for nomeado. Mark destaca que os heróis foram os únicos, em 1000 anos, a alcançar o Rei das Bestas Mágicas. E está certo de que Alicia viu o que há além da Montanha Lunar e do fim do mundo. Alicia começa a ter visões do que testemunhou naquele dia, e Mark insiste, querendo saber o que ela viu e se valeu a pena tentar alcançar ele. Relembrando sua batalha contra Clem, Alicia recorda o momento em que foi lançada ao ar por um ataque do inimigo. Ela confessa que, por um breve segundo, pôde ver o que havia além, algo redondo, um horizonte que se estende infinitamente, sem fim. Por isso, ela está convencida de que vale a pena, embora não saiba se é a pessoa certa para afirmar isso, já que falhou. Alicia enfatiza que há muitas coisas que nunca serão conhecidas se as pessoas se limitarem a seu pequeno mundo. Há muito a conquistar, mas é preciso coragem para buscar como encontrar outras pessoas e novas perspectivas. Ela revela que quem a fez perceber isso foi um homem arrogante e temível, que a usou para seus próprios fins como se ela fosse um trapo sujo. Se não o tivesse conhecido, seu mundo teria permanecido pequeno, e é por isso que ela acredita que faz sentido tentar expandir o mundo que já possuem. Com convicção, Alicia declara que vale a pena cruzar a serra
para alcançar o que está além, tanto por ela quanto pelos heróis que tentaram e caíram no caminho. Ela afirma que não permitirá que ninguém diga que não vale a pena. Seu discurso deixa todos em silêncio e, após alguns segundos, Mark sorri e admite que, pelo menos, o rei não errou ao escolher eles. Sem dizer mais, ele permite que Alicia parta, mas esclarece que ela deve servir bem o próximo rei. Surpresa, Alicia percebe que Mark notou que Luna tem sangue e ele a aconselha a fazer algo por conta própria para atravessar a muralha de insetos, garantindo que eles cuidarão disso. Quando Maynard aparece montando um inseto gigante, a tensão no local aumenta drasticamente. Mark, o chefe dos vigias, sofre uma grave ferida no peito e Maynard, com um tom provocador, questiona quem lhe deu autoridade para interromper as negociações. Alicia imediatamente avança para defender ele, mas Maynard explica que Mark estragou o espetáculo que ele havia preparado, o que o deixou furioso. Alicia, confusa, pergunta que espetáculo seria esse, e Maynard revela que planejava um cenário onde a heroína, aclamada pelo povo de Hyden, terminaria enforcada pelas mesmas pessoas que a admiravam. Sem perder tempo, Alicia usa sua técnica do dragão ascendente para cortar o enorme inseto que Maynard monta, ordenando que os outros entrem no moinho antes que mais insetos cheguem. Os filhos de Mark correm para ajudar ele a entrar na cabana com os outros, fechando a porta bem a tempo. Enquanto isso, Nell fica preocupado ao ver Alicia lutando sozinha, utilizando sua técnica de libélula para enfrentar um enxame de insetos voadores. Maynard, impressionado, reconhece a habilidade dela, admitindo que esperava nada menos de uma heroína. Ele acha louvável o sacrifício de Alicia ao lutar sozinha, mas provoca, perguntando se ela conseguirá se proteger assim. Ele revela que os insetos contra os quais ela luta são venenosos, e, conforme Alicia começa a sentir suas pernas fraquejarem, Maynard avisa que, se ela focar toda sua atenção nos insetos maiores, os menores e venenosos a destruirão. Ele descreve os perigos: abelhas voadoras, formigas rastejando no chão, lagartas peludas nas folhas e, o mais temido, o veneno de uma aranha que decompõe o sangue. Nesse momento, Alicia é picada por uma aranha no pescoço, e Maynard explica que o veneno é tão poderoso que dissolve as entranhas de pequenos animais. Ele confessa que sempre odiou heróis, embora, para ser preciso, já os tenha admirado antes de passar a detestar eles, comparando-se a um torcedor fanático que se decepciona. Quando precisava deles, os heróis não apareciam, e, quando perdeu tudo, foram os anciãos do bairro que o ajudaram mais do que qualquer herói. Desde então, ele considera os heróis meros enfeites que chamam a atenção, incapazes de proteger algo de verdade. Para ele, apenas o General Drell, que superou o desespero causado pelos heróis assim como ele, é digno de confiança. Enquanto Alicia enfrenta mais insetos enviados por Maynard, ela começa a se perguntar se o veneno também afeta o sangue demoníaco. Ela para abruptamente ao notar uma criatura em seu decote, uma versão menor de Clem. A criatura, chamada Este, ordena que ela termine o que está fazendo, pois tem um trabalho para ela. Sem entender, Alicia esconde a criatura em suas roupas enquanto continua lutando, o que faz seus movimentos parecerem estranhos. Maynard, presumindo que é efeito do veneno, não percebe a presença da criatura. Enquanto isso, os insetos menores começam a invadir a cabana, e Cal ordena que os outros cubram os buracos para proteger Nell e o bebê, que representam o futuro de sua nação. Os homens dentro da cabana usam suas habilidades para tapar qualquer abertura com madeira. Maynard, debochando de Alicia, pergunta se ela realmente achou que poderia salvar o mundo com tão pouco poder. Ele a considera uma farsa como outros heróis e planeja destruir ela. De repente, ele faz surgir um escorpião gigante do chão, e ao desviar de seu ataque, Alicia cai na água. Clem, a pequena criatura, explica que ela está se movendo lentamente por causa do veneno, que, embora não possa decompor o sangue demoníaco, impede seu corpo de se recuperar até que o efeito passe. Alicia percebe que, naquele momento, não é imortal, o que Clem confirma. Enquanto ela permanece na água, os ocupantes da cabana entram em pânico quando uma larva gigante cai do telhado, revelando que várias estão devorando o material da construção. Maynard alerta que um grupo de larvas também está consumindo as árvores da floresta. Nesse instante, algo bate na janela, aumentando o desespero. Enquanto isso, Naya, observada pelos habitantes da cidade, é questionada sobre por que não acompanhou Maynard, o homem dos insetos. Ela responde com naturalidade que não quer morrer, explicando que, quando Maynard luta a sério, não para até destruir tudo. Ele é o mais poderoso e cruel feiticeiro do exército de Bauret, capaz de controlar qualquer inseto. De volta à luta, Maynard fala com Alicia da superfície, perguntando se ela ouve o som das folhas sendo mastigadas e os gemidos da floresta. Ele revela que as larvas pertencem à mariposa iaizante, uma espécie endêmica de uma ilha oriental, que eclode a cada 100 anos, consumindo tudo ao seu redor. Nessa ilha, o ciclo de 100 anos transforma florestas exuberantes em rochas nuas, e as larvas são astutas o suficiente
para não comerem as sementes, que permanecem nos ovos até formarem uma nova floresta. Maynard explica que pode forçar esse ciclo com feitiçaria, fazendo com que o moinho caia em segundos devido ao apetite voraz das larvas. Ele provoca Alicia, perguntando o que acontecerá com as pessoas dentro da cabana quando não houver mais onde se esconder, e destaca que a destruição da floresta afetará gravemente a cidade, cuja principal indústria é a carpintaria. Furiosa, Alicia emerge da água para lutar, mas fica surpresa ao ver a floresta repleta de casulos. As larvas começam a sair deles, transformando-se nas perigosas mariposas Iazante mencionadas por Maynard. Um enorme enxame voa diretamente em direção a Alicia, que tenta combater elas com sua espada, enfrentando um desafio quase impossível. Sem hesitar, Maynard aproveita a distração de Alicia, causada pelas escamas que a deixam tonta, para desferir um forte golpe com a cauda de seu escorpião, enquanto zomba, lembrando-a de que ela é uma farsa, incapaz de proteger qualquer pessoa. Imediatamente, ela é inundada por pequenos insetos venenosos, incluindo as mesmas aranhas de antes. Quando Alicia não consegue mais se mover, Maynard se surpreende ao ver uma luz vermelha que afasta os insetos de onde ela está. Dessa área, emerge uma espada mágica. Os insetos se afastam do corpo de Alicia, e Clem explica que vai ensinar a ela que os seres vivos da criação são compostos majoritariamente de água, o que também se aplica aos insetos. Ele a instrui a imaginar os enxames como um corpo de água, como se fosse um rio. Assim, Alicia pega a espada chamada Quebra-Cachoeiras e adota uma posição de combate utilizando uma técnica chamada Corte do Dragão Aquático. Com isso, um movimento giratório cria um redemoinho destrutivo que afasta todos os insetos ao seu redor, eliminando-os em segundos. Até Maynard é lançado para longe pelo redemoinho, que se expande em grande escala, causando um impacto impressionante em Naela, que observa de longe. Todos os insetos da área são completamente destruídos, criando uma chuva de suas entranhas. As pessoas na cabana assistem a tudo isso maravilhadas, e Fi, em particular, consegue ver com os próprios olhos o que é uma verdadeira heroína. Maynard, por outro lado, não acredita no que acabou de presenciar, mas a pedra em seu peito, que permitia sua feitiçaria, se quebra, e Alicia o encurrala com sua espada. Apesar de derrotado, Maynard insiste que não desistirá, pois ainda pode lutar. Antes que ele possa dizer mais, Alicia o nocauteia com um único soco, afirmando que infelizmente não tem tempo para conversar longamente com ele. Nell sai rapidamente da cabana com Luna para verificar se Alicia está bem, mas para, ao ver, ela colapsar. Antes de cair, Alicia é amparada por Clem, que expressa desapontamento por ela ter tido tanto trabalho para derrotar alguém tão insignificante. Embora Alicia não consiga se mover, ela permanece consciente e pergunta o que Clem pretende fazer, querendo saber o que aconteceu com Drell e se ele já foi destruído. Clem revela que por trás de Drell, aparentemente há outro rei das bestas mágicas o apoiando, e assim termina o capítulo 8. Se você chegou até essa parte do vídeo, comente sobre a parte 9 para mostrar que gostou.